Boa noite, Sr. General Ramalhianes. Boa noite. A nação portuguesa está em choque com a alegada corrupção no coração do Estado, com a derrocada do BES, a fragilidade das instituições. Há aqui um bloqueio histórico da democracia ou há também uma oportunidade para um recomeço? Eu diria que há uma grande oportunidade. Posso lhe dizer que 60% dos portugueses acreditam na democracia como forma e fim do governo, governo. E isso significa que há uma grande disponibilidade. O que acontece, a meu entender, é que houve uma mudança, está a haver uma mudança, e essa mudança perturba-nos. Mas essa mudança é positiva, porque demonstra que as instituições começam a funcionar e começam a funcionar como é habitual numa sociedade livre, de maneira aberta, transparente, exigente, em que o compadrio, a corrupção não são possíveis, e em que a sociedade começa a interessar-se pela política, a política começa a ser sociabilizada. Portanto, vê nisto uma oportunidade e não um drama. A população, a sociedade deve reagir como um estímulo a uma oportunidade de recomeço de um modelo de sociedade. Eu entendo que há uma situação dramática. Basta pensar nos desempregados, nos pobres, nesta falta de esperança, na perda de coesão popular, que são fundamentais para caminhar para o futuro. Mas também entendo que é um período de estímulo, é um período que permite uma renovação e uma renovação integral do sistema político português, da sociedade civil, das relações entre a sociedade civil e o poder, e que essa renovação pode conduzir-nos a caminhos de futuro. A fragmentação do poder que hoje assistimos, em muitos casos, ou até dos poderes, faz com que a ação da justiça seja hoje mais visível. A justiça ocupa hoje a ação judicial ocupa hoje um espaço central nas nossas sociedades. Isto é positivo ou negativo? E da atuação da justiça que conhece, tendo em conta que também muitos dos seus problemas se mantêm, a violação do segredo de justiça, a morosidade, como é que o senhor avalia essa atuação, esse retrato da ação judicial hoje? Como sabe, a justiça é um poder fundamental para uma sociedade aberta, uma sociedade moderna, uma sociedade justa. Mas é necessário que haja muito cuidado. Porque, por exemplo, a pena deve ser adaptada ao delito. E quando se ouve falar em acentuar as penas, aumentar a moldura penal, fica-se preocupado. Eu recordo que muitos senhores diziam que a pena que não é estritamente indispensável às suas finalidades, ressarcir a sociedade e servir de exemplo, é tirânica. Portanto, aquilo que se observa na nossa justiça é positivo e negativo. Positivo porque demonstra que o sistema judicial funciona. Negativo porque há fugas que permitem que muitos cidadãos, antes de serem julgados, sejam condenados na praça pública, o que é perfeitamente inadmissível. Eu entendo que esta parte é, apesar de tudo, acessória, que é necessário ultrapassá-la, resolvê-la, e resolvida, eu creio que as coisas entrarão num período de estabilidade. Tem receio, por exemplo, que se legisle rapidamente sobre o enriquecimento ilícito neste período? Não, eu acho que já há legislação, como eu tenho ouvido dizer, suficiente para tratar deste problema. Porque em qualquer altura se pode averiguar porque é que o indivíduo tem um standard de vida que não corresponde àquilo que ganha. O que importa aí é que a justiça seja pronta, funcione, e importa naturalmente que haja uma notificação para que não haja possibilidade de haver desperdícios de bens públicos, não haja possibilidade de haver corrupção, a não ser aquela que é inevitável numa sociedade aberta, não haja compadrio, não haja nepotismo, não haja aquilo que tem havido, que é uma inépcia enorme de muitos serviços e ainda uma certa inércia da função pública, porque ela foi colonizada partidariamente e ela perdeu aquilo que era fundamental, a sua paixão pelo serviço público, a sua autonomia, a sua competência, a sua convicção de que está a servir o bem coletivo e que é respeitada em todos os aspectos, nas suas ideias, nas suas crenças, na sua competência. Falamos nos casos de alegada corrupção, nos vistos gold que atingem o coração do Estado, mas também há um antigo primeiro-ministro em prisão preventiva. O senhor, como ex-presidente da República, como cidadão, como é que olha para esta realidade? Bom, eu, quando tive conhecimento, fiquei surpreendido e confesso que magoado. E surpreendido porque não esperava, magoado porque entendo que aquilo nos afeta a todos. Aquilo afeta o nosso estado de espírito geral. Mas entendo que um primeiro-ministro é um cidadão como outro qualquer
e, portanto, deve ser tratado como outro cidadão qualquer. É evidente que condeno em absoluto estas fugas de informação que, de alguma maneira, parecem pretender condená-lo antes de justiça fazer as suas obrigações. São evitáveis, eram evitáveis as fugas de informação? Eu não digo que sejam evitáveis, eu digo que é indispensável atuar para que elas não ocorram, porque elas ferem a dignidade do cidadão e ferem os seus direitos. E a justiça tem como propósito fundamental fazer justiça, mas respeitar a dignidade do homem, e isso desde há muitos anos, como sabe, Beccaria falou muito nisso, Montesquieu também, e essa dignidade implica que o homem, sobretudo preso, ou quando está sob custódia, que é o caso do Primeiro-Ministro, seja respeitado e seja respeitado de uma maneira completa e integral. Ainda assim, o Sr. General é dos que acredita na justiça? Eu acredito na justiça. Porque se não acreditasse na justiça, teria dito que não estávamos numa situação dramática. Diria que estávamos numa situação de ruptura e de ruptura política perigosíssima. Há um ambiente de descrença por parte da sociedade, de tudo e de todos, das instituições, mas o principal alvo da ira da sociedade são os partidos. O senhor acha que os partidos têm real compreensão dessa pressão da sociedade sobre eles e sobre a política e estão a dar ou não sinais de que a compreendem e que isso está a alterar os seus procedimentos e atitudes? Eu acho que os políticos têm uma grande responsabilidade, embora não são eles. A sociedade também tem uma grande responsabilidade em tudo isto que aconteceu. Em especial, as organizações que a personalizam, que a dinamizam, que a deveriam tornar ativa. Mas eles têm uma grande responsabilidade. Primeiro, porque eles não têm a refletir seriamente o que é a sociedade atual, as mudanças que sofreu, e não têm feito um trabalho que é indispensável também, que é ajustar os seus programas a essa realidade. Não têm feito isso. Como sabe, os partidos não têm, tanto quanto sabemos, gabinetes de estudos capazes para fazer este trabalho. Por outro lado, têm-se empenhado numa luta interpartidária, por vezes não é razoável. É evidente que a competição partidária é indispensável, mas a competição não deve, de alguma maneira, acabar por impedir a cooperação, que é fundamental. É o Delors que diz que os partidos devem estudar a sociedade e ajustar os seus programas à sociedade e não se preocupar muito se existem aspectos em que há coincidência com outros partidos. Porque, diz ele, e é verdade, é natural que existam coincidências. E é natural que existam coincidências porque numa comunidade nacional, há muitas coisas em comuns que podem ser defendidas, que devem ser defendidas e ser defendidas em conjunto. Portanto, os partidos, a seu ver, não estão a dar sinais de compreender bem essa pressão da sociedade e de que estão a mudar de atitudes e de procedimentos. Não vê esses sinais? Há um estudo interessante, com o qual eu concordo, do Gustavo Cardoso, que diz que sim, que há mudanças. Os partidos começam a perceber que é necessário olharem a sociedade e entenderem que a devem servir e não se devem servir dela. Viu essas mudanças, por exemplo, agora no Congresso do Partido Socialista? Vi sobretudo num processo que levou ao Congresso. Um Congresso é sempre um espetáculo, mas é indispensável que a seguir ao espetáculo venha a clarificação do que se pretende. O que é que se quer fazer e como se vai fazer. E eu espero que a próxima campanha seja uma campanha deste género. Que não seja uma campanha de conflitos, de folclore, uma campanha clubista, mas seja uma campanha em que se discuta a situação do país. Não se olhe muito para trás, porque os responsáveis somos todos. Que se olhe para aquilo que foram os erros, para a razão que os justificaram e para aquilo que é indispensável fazer para que o país volte a ter aquilo que é fundamental. Mas isso já fizemos em 2011, quando começamos o programa de resgate. Que balanço é que o senhor faz desse programa de resgate? Bom, o programa de resgate é um programa, recorda-se que eu disse que na altura que eu entendia que era um programa desajustado. Mas um programa inevitável, na medida em que estávamos numa situação de necessidade e foi uma negociação entre credores e devedores. Mas valeu a pena? Valeu a pena, embora... O país está hoje melhor. Valeu a pena, embora eu entenda que houve muita coisa que devia ter sido feita e não foi feita. Entendo que os partidos que concordaram com o resgate deviam manter-se unidos para discutir permanentemente o resgate, não apenas com os homens que vinham aqui, que eram meros funcionários, mas com a União Europeia, com o BCE, com o Fundo Monetário Internacional, porque
como sabe, em 2013, 80% dos portugueses entendiam que era necessário negociar, porque... A falta de consenso, portanto, foi um problema, um consenso político foi um problema que continua e que se mantém e que não foi conseguido durante este período de resgate. Há um consenso de que é necessário reformar a administração. Aliás, quer o Partido Socialista, quer a atual maioria, criaram comissões de reforma da administração. Que não levaram a lado nenhum. Mas é necessário. Agora, é necessário haver um concerto interpartidário para fazer isso. Porque senão, sempre que muda um ciclo político, muda o programa. E, obviamente, estes programas são tão importantes para o país que não podem estar a mudar com permanência. Claro. É necessário que haja uma discussão, um diálogo, que se entenda aquilo que é indispensável ao país, e eu creio que existem compromissos já adquiridos, ou quase adquiridos, sobre muitas coisas, sobre a natalidade, sobre a imigração, sobre a necessidade de requalificar os portugueses, de melhorar a educação, de apoiar as empresas. O Primeiro-Ministro hoje pediu um compromisso sobre a saúde, porque senão diz que só um milagre poderá salvar o setor da saúde. Em todo caso, Sr. General, o Presidente da República já disse que não haverá eleições antecipadas e foi muito perentório, colocou um ponto final. Com a sua experiência política e antigo Presidente da República, como é que analisa esta decisão tão perentória? Eu não, como sabe, por princípio, não comento decisões nem deste Presidente, nem dos outros Presidentes anteriores. O que digo é que eu entendo que, dada a situação e a necessidade de encontrar compromissos, de estabelecer pactos sobre aquilo que é consensual e sobre aquilo que não é consensual, mas é indispensável, haveria talvez interesse em apertar o tempo e termos um tempo político novo em que os partidos tenham que se confrontar com a situação do país, com os portugueses, que hoje são muito diferentes. Quer dizer, a relação entre o sistema político e os portugueses hoje mudou inteiramente. Portanto, é a favor de uma antecipação do ato eleitoral para as legislativas? Eu diria que achava preferível. A decadência da sociedade portuguesa e a degradação também dos partidos políticos têm vindo a permitir que a sociedade civil comece a brotar, comece a tomar espaços. Os partidos devem envolver mais em si próprios, nas suas próprias nomenclaturas, a sociedade civil? E como é que o devem fazer? A sociedade civil, ela própria, ganha uma autonomia e um conhecimento e uma capacidade de intervenção, sobretudo a partir dos finais de 2013. Hoje a relação da sociedade civil com o poder é totalmente diferente. Até esta altura, eram os políticos que sabiam. Eles é que sabiam. Nós seguimos. Hoje não. Hoje discute-se, hoje discorda-se, hoje indaga-se, hoje corrige-se. E por isso contribuíram muito a comunicação social, obviamente, todos os meios de comunicação atualmente existentes, a ação dos comentadores, enfim, tudo isso contribuiu para modificar. Hoje os portugueses têm consciência de que mudar o país é um trabalho de conjunto, é um trabalho deles. E têm consciência de que uma sociedade civil tem de ser ativa. Os espectadores têm que ser, não espectadores passivos do acontecer público, mas atores. E que têm que exigir que o poder político dê respostas. Isso significa que, por exemplo, os partidos devem, por exemplo, aliar-se e lançar candidaturas de civis, de cidadãos independentes? Não, isso significa muita coisa. Significa, primeiro, que os partidos políticos têm que repensar os seus programas e ajustá-los à realidade portuguesa, responder àquilo que são as aspirações e necessidades atuais dos portugueses, têm de modificar o seu sistema de financiamento, que tem sido uma fonte de perversão. Significa que têm que abrir-se, ter um recrutamento diferente. Significa muitas coisas. Eu estava a perguntar-lhe também se nas eleições presidenciais deve aparecer uma candidatura de um cidadão independente que poderá eventualmente ser apoiada por partidos políticos. Como sabe, isso ajusta-se àquilo que era a ideia inicial da Constituição. O Presidente da República não é eleito pelos partidos, não é eleito no Parlamento. É uma personalidade que se apresenta, que apresenta o seu programa e que é apoiado ou não apoiado por partidos políticos. De maneira que isso, entendo que é fundamental e corresponde de alguma maneira a uma preocupação genética da nossa Constituição. Portanto, é provável que possa vir a acontecer, na sua opinião? Eu acho que é provável e seria muito conveniente.
É necessário que o sistema partidário português apresenta algumas anomalias. E uma das anomalias é que o equilíbrio entre os poderes não tem permitido uma fiscalização efetiva da ação governamental. E dessa forma poderia contribuir para essa fiscalização. Uma última pergunta, Sr. General, porque também é premente. O senhor, já mais que uma vez, mostrou favorável a uma renegociação da dívida portuguesa. Como é que vê a evolução económica do país, tendo em conta que os cortes, a austeridade vieram para ficar? Eu entendo que nós chegamos a uma situação que só por nós não é resolvível. A dívida que nós queremos e devemos pagar tem que ser renegociada para que isso possa acontecer. Isso tem que acontecer a nível europeu. Eu acho que já devíamos ter concentrado esforços com outros países em situação semelhante para, a nível europeu, modificarmos a situação. Aliás, a Europa tem estudos, de há uns anos, sobre a dívida. Porque a dívida não é um problema português, é um problema de vários países, né? E vai ser um problema de outros países ainda. E a União Europeia tem estudos muito bem feitos sobre essa matéria. Há apenas que passar do estudo à prática e isso implica, obviamente, vontade política. E nós não devemos estar à espera que essa vontade política surja. Nós devemos mobilizar essa vontade política, devemos concertar esforços com os outros países e ter, na União Europeia, um papel muito mais ativo. Portanto, não vamos lá para pagar a dívida da forma como estamos a fazer. Acha que o panorama, o retrato que o país vive hoje é uma espécie de segundo 1580, com um país muito dependente de fatores externos? Não, eu entendo que a situação hoje é uma situação totalmente diferente. Porque a sociedade portuguesa de hoje não é daquela altura. A sociedade portuguesa hoje tem uma juventude muito preparada, tem uma classe média... Está indo embora. Mas alguma fica e outra regressa. Temos uma classe média que adormeceu numa posição de riqueza e agora acordou, e agora ao acordar torna-se determinada, exigente, está a ser um fator de mobilização e vitalização da atividade política, da atividade social, e entendo que as nossas organizações sociais começam, naturalmente, a ser muito mais exigentes em relação ao poder público, ao exercício do poder público e, naturalmente, a tudo aquilo que eu referi inicialmente, que é a clareza da ação política, à exigência de ideias políticas, à exigência de uma ação política concertada, à exigência do respeito por valores que nos conduzam à política, que temos finalidade de defender o interesse comum e não defender os interesses dos diferentes grupos que, entretanto, se constituíram e aprisionaram, de certa medida, o Estado e a sociedade. O senhor, como cidadão, que também é, apesar de ser hoje uma reserva moral da nação, por que não dizê-lo, como cidadão, como é que está a viver tudo o que se passa à sua volta? Não, eu sou um velho muito preocupado, com enormes saudades do futuro que eu sonhei para os meus filhos. E quando eu digo os meus filhos, não estou a falar nos meus filhos biológicos. Toda a geração que corresponde à idade deles, que sonharam que iam ter um país, que iam viver num país, que iam realizar um país e que iam manter uma coisa que era radicalmente necessária, manter a sua soberania, a sua distintividade. E eu estou a ver que tudo isso está em questão. Agora, eu penso que, como dizia um grande pensador, agora não me merece Rio, não podemos ser pessimistas, porque estamos num período em que o que é velho ainda não morreu e o que é novo está apenas a nascer. E nós devemos olhar para o que é novo e aproveitar esta oportunidade, que é uma oportunidade, para fazer com que esse futuro que desejamos, que é possível, aconteça. Como? Desenhando uma estratégia, levando os partidos a conjugarem esforços naquilo que é fundamental para o país, para o seu futuro, e, naturalmente, a degladiarem-se em tudo o que não é consensual. Porque, realmente, um país de consensos permanentes é um país que mata, obviamente, a democracia, porque é o confronto, é a exigência que fazem a mudança não surge por obrigação do Espírito Santo. Surge devido às observações, às provocações, aos desejos, às aspirações de interesses diversos, de interesses materiais, espirituais, culturais, etc. E o senhor está a ver uma luzinha muito ténue ao fundo do túnel, que é essa esperança. Senhor General Ramalhianes, muito obrigada por nos ter recebido em sua casa, numa altura também tão particular, muito perto do Natal. Um Feliz Natal para si e para toda a família. E para si. E que os portugueses pensem neste Natal como o Natal da renovação, da esperança.
Muito obrigada também a si, Sr. Telespectador, pela atenção que nos prestou. Boa noite.